Então tá, vamos começar ali com a letra O. Então a letra O, a gente tem tangente de 120. Muito bem, tangente de 120. Primeiro, nós estamos na primeira volta, então a gente já pode fazer a análise do quadrante. 120 está no segundo quadrante. Segundo quadrante, a tangente é negativa. E a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Então, para 180, falta 60. Então, isso aqui é igual a menos raiz de 3. Beleza? Eu acho que esses exercícios aqui tá bem tranquilo já, né? Então, eu vou ali para R. Pulando aqui, vou para R. E a R ele fala assim, ó. Tangente de menos 510. Tá? Tangente de menos 510. Bom, como passou de 360, a gente vai vir aqui, ó, e dividir o 510 por 360. Lembrando que esse é um arco negativo, a gente precisa achar a menor determinação positiva. Então aqui dá 2, 360, aí fica aqui, ó, 0, opa, dá 1, né? Que doido, vai fazer conta. Dá 1, 360, aqui fica 0, 5, 1, menos 150, tá? Como é que eu faço para achar a menor determinação positiva? Como o arco é negativo, eu tenho que somar com 360, tá? E aí vai resultar em 0, 1, 2. Então, 210 positivo, tá? Que é o que eu quero, a menor determinação positiva. Então, calcular tangente de menos 510 é equivalente a calcular a tangente de 210. Então, esse arco aqui, ó, tá no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a tangente é positiva. E quanto que passou de 180? 30. Então, a gente sabe que tangente de 30, a nossa tabelinha é raiz de 3 sobre 3. Certo? Tranquilo? É bem sossegado, tá? E letra S. Vamos fazer a letra. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo aí? Professor, calma, não tá tranquilo pra mim. Tá, fala. Assim, da onde que surgiu 210? Eu tava copiando a O ainda enquanto você tava explicando. Tava tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não consegui. Tá bom. O 210, você pode me explicar essa parte? Sim, é que aqui, ó, lembra que esse ângulo é negativo. Como ele passou de 360, deixa eu pegar aqui o laser. Como esse ângulo aqui passou de 360, eu dividi ele por 360. Então ele deu uma volta e a maior determinação negativa dele é 150. Mas lembra que a gente precisa sempre da menor determinação positiva. Então o que eu faço? Somo com 360. Aí quando eu somei com 360, porque a ideia é assim, ó, Elisa. Aquela ideia que a gente estava discutindo na semana passada. Ó. Você tem aqui a circunferência, tá? O menos 150, ele está aqui, ó. Sai da origem e vem até aqui o terceiro quadrante. Esse é o menos 150. Só que eu quero no sentido positivo. Então eu quero sair daqui para cá. Eu quero achar o côngruo dele positivo. Então basta eu pensar quanto que falta para 360, que nesse caso é 210. Certo ou não? Tá. Consegui entender com o teu raciocínio, mas eu sozinha não consigo chegar a essa conclusão. Não sei, não entra, não sei. Mas eu entendi, pode prosseguir. Tá, é sempre assim, ó, Elisa. Quando a gente aprendeu lá a gente estudou a trigonometria no triângulo retângulo, nós começamos a trabalhar com ângulo só entre 0 e 90. Então a gente trabalhava lá com 45, 30, 60, 20, ângulos entre 0 e 90. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com ângulos maiores que 90 graus, a gente começou a falar do conceito de
simétrico e côngruo, né? Então, o côngruo são aqueles arcos que ocupam a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Mas até então a gente nunca trabalhou com arco negativo. Então, como a gente nunca trabalhou com arco negativo, quando a gente tem um arco negativo, o que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que achar o côngruo dele positivo. Porque a gente só sabe trabalhar com ângulo positivo. Então, o que é o 510? O 510 ele sai, né, aqui da origem, dá uma volta no sentido horário, porque o ângulo é negativo, e vai até o menos 150. Para aqui, ó, bem aqui, nesse ponto, só que negativo. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que sair daqui da origem e achar o arco côngruo nesse sentido, no sentido anti-horário, que é o nosso sentido padrão. Então, como aqui deu menos 150, para achar nesse sentido, o que eu faço? Eu vejo quanto que falta para 360. Tá? Se aqui fosse mais 510, por exemplo, aí sim o resultado seria 150 positivo e daí nós estaríamos no segundo quadrante, porque daí sairia daqui positivo, 150 estaria aqui. Então não precisaria subtrair de 360 ou ver quanto que falta para 360, porque o resto já é um valor positivo. Tá? Não sei se ficou mais claro aí. Ficou, sim. Obrigada. Tá? Mas se você não estiver acompanhando, tá? Me interrompa se eu estiver indo muito rápido. Porque é diferente aqui, eu estou falando e eu me empolgo e daí já viu, né? Então vamos lá. Letra S, ó. Você vê, ó, tangente de 2.400. Então o que a gente vai fazer com esse 2.400? Como ele passou de 360, a gente vai dividir ele por 360. Só que como ele é positivo, então a gente não vai se preocupar em fazer isso aqui, ó, tá? De somar com 360, que a gente já vai achar a menor determinação positiva dele. Aqui vai dar quanto? Deixa eu ver. 7, 6. 6, acho que dá 6, vamos ver. 0, 36 foram 3, 18, 19, 20, 21. 21, aqui, ó. Então vai ficar 0, 4... 2 e 0. Ó, deu 240 positivo. Então, você calcular a tangente de 2.400 é equivalente a você calcular a tangente de 240. Se fosse de menos 2.400, você teria que pegar esse resto, daria negativo, e você teria que somar com 360. Por quê? Para saber quanto que falta para fechar a volta. Certo? E daí você acharia a menor determinação positiva. Mas não é o caso porque esse arco já é positivo. Entendeu? Então, quando a gente chegar no resto, a gente já vai ter a menor determinação positiva do arco. Muito bem, vamos analisar quadrante. Ó. Esse cara aqui, ó, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a tangente é positiva e a gente tem que pensar quanto que passou de 180, que é 60 graus. Então, aqui também fica raiz de 3. Positivo agora, tá? Isso que a gente faz de quanto passou de 180, quanto falta para 180 e quanto falta para 360, isso quando a gente está fazendo a redução ao primeiro quadrante. A gente está achando, buscando simétrico ao primeiro quadrante. Por quê? Porque no primeiro quadrante a gente sabe os valores de seno, cosseno e tangente, que é o que a gente estudou lá no comecinho da trigonometria. Beleza? E vou fazer a U aqui só para finalizar, para a gente fazer um com radianos, né? Então, vou fazer a U. Vamos fazer aqui, ó, U. A U a gente tem o seguinte, ó, tangente de 20π sobre 3. Então, primeiro passo agora, como que está em radiano, é transformar esse ângulo que está em radiano para graus. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? No lugar de 180, eu vou... Desculpa, no lugar de π, eu vou colocar 180. Né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, 180 divididos por 3 dá 60, eu vou ter 20 vezes 60. Isso aqui dá 1.200. Tá? Então, você calcular a tangente de 20π sobre 3 é equivalente a você calcular a tangente de 1.200. Deixa eu apagar aqui que está poluído já.
apagar aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer com esse 1.200 agora? Eu preciso dividir por 360. Então, eu vou vir aqui, ó, 1.200 e vou dividir por 360. Vai ficar 3, vai dar 1.080 e vai sobrar 120. Beleza? Então, calcular a tangente de 1.200 é equivalente a você calcular a tangente de 120. Então vamos lá. Ó. Que quadrante que é isso? Bom, a gente já fez, né? Na letra O aqui, né? A letra O é justamente a tangente de 120. Mas segundo quadrante tangente é negativa. Então vai dar menos, falta para 180, 60 graus. Então isso aqui vai ser igual a menos raiz de 3. Certo? Beleza? Eu acho que isso aí é tranquilo. Essa parte aí. Bom, alguns exercícios que eu quero fazer ainda. Eu quero só que vocês me confirmem se eu fiz com vocês ou não. O 12 eu acredito que eu tenha feito, mas eu não tenho certeza. Não sei se alguém pode confirmar para mim. O 12, 13 e 14. Cheguei a fazer ou não? E o 15? Eu acho que não, professor. Não? Então vamos começar aqui com 12. Bem tranquilo também, né? Aqui. Vamos começar com as expressões. Professor, tu pode voltar lá para tirar um print? Isso. Eva, obrigada. De nada. Então, olha só. Vamos lá. Aqui é o mesmo raciocínio, só que agora a gente está com expressões que envolvem razões trigonométricas. Então, a minha sugestão nesse tipo de exercício, que nem no teu que eu vou fazer lá, Nicole, da letra B, do 17, a minha sugestão é que vocês façam separadamente. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse cara, vou chamar de 1, vou pegar esse cara aqui e vou chamar de 2, tá? Eu vou resolver eles separadamente. Eu acho que o primeiro passo aí é fazer as conversões de radianos para graus. Deixa eu pegar aqui minha calculator. Ó, então assim, ó, o que a gente vai fazer? Então vamos fazer aqui do ladinho a conversão. Então vou fazer 26 vezes 180 divididos por 3. Tá? 180 divididos por 3 é 60. Vai ficar 26 vezes 60. Então, 26 vezes 60 é 1560. Então, o primeiro ângulo que a gente tem aqui, 1560. E o 89π sobre 3. Então, vou fazer 89 vezes 180 divididos por 3. Então vai ficar 89 vezes 60. Então 89 vezes 60 fica 5.340. Tá? Como esses dois arcos eles passaram de 360, a gente já sabe que a gente vai ter que achar a menor determinação positiva. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar já o 1560, tá? E dividir por 360. Isso aqui vai dar 4 voltas, vai dar 1440 e o resultado disso vai dar 120. E o 5.340 divididos por 360, isso aqui vai ser igual a... Calma aí. 5.340 divididos por 360
dá 14. E aí vai dar 5.040, certo? E vai sobrar... Calma, me perdi aqui. Vai sobrar uma barulheira aqui em casa. Igual a 300. Beleza? Então, o que a gente sabe? Que calcular cosseno de 26π sobre 3 é equivalente a você calcular cosseno de 120. E você calcular cosseno de 89π sobre 3 é equivalente a você calcular cosseno de 300. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos começar pelo 1. Eu vou escrever completinho aqui para quando vocês estudarem vocês se lembrarem. Ó. Então o 1, a gente vai calcular o cosseno de 26π sobre 3. Aí a gente sabe que isso aqui é igual a cosseno de 1560. E aí a gente achou a menor determinação positiva, que deu 120, que é a mesma coisa que calcular cosseno de 120. Então, agora a gente vai para o quadrante. Isso aqui, segundo quadrante. Segundo quadrante, cosseno é negativo. E quanto que falta para 180? Falta 60 graus. Então, da tabela, a gente sabe que cosseno de 60 é menos meio. Ok? E aí, o número 2... O que a gente vai ter aqui? Ó? Cosseno de 89π sobre 3. Isso aqui é igual a cosseno de 5.340. Aí achei a menor determinação positiva, que é 300. E aí vou analisar quadrante. Isso aqui, quarto quadrante. Quarto quadrante, cosseno é positivo e falta para 360, 60. Então, aqui fica meio. Agora eu vou substituir aqui na expressão, tá? Então, vou pegar o 1, que deu menos meio. E somar com o 2, né? Porque aqui é sinalzinho de mais, né? Então, vou somar com meio. Isso aqui vai dar 0. Letra B. Alguma dúvida aí nesse exercício? Não? Sim? Mais ou menos? Ninguém mandou nada não, professor. Show! Isso aqui é facinho também. Aqui também é facinho. O 15, pessoal, eu vou fazer em outro momento, por quê? Porque ele é demorado e não é um exercício tão importante. Então, eu vou deixar para fazer em um outro momento esse 15. Eu vou para alguns mais importantes, por exemplo, o 16. Aqui, ó. Esse 16 é bem interessante. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Ele fala ali, ó, simplesmente fala para você multiplicar OA vezes OB, tá? Eu falo assim, mas onde é que está a trigonometria nesse exercício? No seguinte, ó, então vamos pensar. Se o alfa é 120, a gente pode afirmar categoricamente que aqui, ó,
esse arco aqui mede 120. E aí a gente tem o simétrico dele aqui no quarto quadrante. Como é que a gente acha o simétrico dele no quarto quadrante? Primeiro, a gente acha o simétrico dele no primeiro quadrante. Como é que a gente faz isso? Bom, 120, falta quanto para 180? Porque nós estamos no segundo quadrante, vou fazer a redução ao primeiro, tá? Então, quanto falta para... quanto falta para 180? Falta 60, tá? Beleza? Se aqui é 60, quem que é o simétrico de 60 no quarto quadrante? É o 300. Mas como que você sabe que é 300? Porque eu estou lembrando das relações, né? De simetria. Ó. Aqui, alfa no primeiro quadrante. No segundo quadrante, 180 menos alfa. No terceiro quadrante, 180 mais alfa. E aqui, 360 menos alfa. Tá? Então, descobrindo o primeiro quadrante, que é 60, fazendo a redução ao primeiro quadrante daqui para cá. Tá? Ah, mas tem como equacionar isso? Tem, ó. Se você pegar aqui, esse aqui é um ângulo do segundo quadrante, certo? Como é que você acha o alfa? Você faz assim, ó. 120 igual a 180 menos alfa. Então, a alfa vai ser igual a quanto aqui, ó? 60, que é a mesma coisa de que você pensar. Quanto que falta para 180, certo? Que é a redução ao primeiro quadrante. Achei o alfa, faço 360 menos alfa e chego no simétrico no quarto quadrante. Muito bem. Agora, quero que vocês observem o seguinte. Quem que é o segmento OA que ele está se falando? Eu vou destacar aqui em vermelho, tá? Vê se vocês conseguem enxergar aí na tela. Tá vendo o segmento em vermelho aqui, ó? Esse aqui é o OA. E quem que é o segmento OB? Vou destacar aqui em verde. Esse segmento aqui, ó. Tá, e aí? O que tem de interessante nisso? A gente estudou lá no início nas razões na circunferência trigonométrica que o cosseno ele está relacionado com o eixo x. Então, eu vou pegar aqui o meu arco, que é 300, e vou fazer a projeção dele aqui no eixo x. Esse comprimento que está em vermelho aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, vai ser justamente quem? O cosseno de 300. Tá? Por que o cosseno? Porque o cosseno, como a gente viu, está relacionado com o eixo x. Então, esse tamanho aqui, ó, esse arco aqui, ó, OA, que ele está chamando, vou destacar em vermelho, o OA é justamente quem? O cosseno de 300 graus. Muito bem. Vamos fazer o cosseno de 300 aqui, ó. Quarto quadrante, acho que a gente tinha feito ali já na outra página. Quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno é positivo e falta 60 para 360, certo? Então a gente vai chegar aqui que o cosseno de 60 é a raiz de 3, beleza? E aí o OB, como ele está no eixo Y, tá? E é referente a esse arco aqui de 120, então o eixo Y é o seno, né? O que está relacionado com o eixo Y é o seno. Então, o segmento OB é justamente quem? O seno de 120. Bom, vamos calcular aqui, né? 120 segundo quadrante, certo? No segundo quadrante, o seno é positivo e falta 60 graus para 180, tá? E aí, seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E aí a gente vai fazer o produto dessas duas coisas aqui, né? Vamos fazer OA vezes OB, tá?
que vai ser OA vezes OB? Vai ser a raiz de 3 multiplicada pela raiz de 3 sobre 2. Ninguém notou um erro aí que eu cometi? Tem um erro aí que eu acabei de ver. Quanto que é cosseno de 60 aqui? Eu botei raiz de 3. Cosseno de 60 é quanto, jovens? É meio, né? Tô ficando doido. É meio, tá? Cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar meio vezes raiz de 3 sobre 2. E quando a gente multiplicar isso, vai ficar raiz de 3 sobre 4. Então, alternativa letra E. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Nada? Nada, Thiago. Beleza, vamos lá para 17, letra B, que a Nicole pediu. Essas aqui dão um pouquinho de trabalho. Bom, muito bem, aqui a gente tem uma expressão com esses elementos trigonométricos. Então, minha sugestão é, vamos fazer separadamente cada um deles, tá? Então, vou pegar esse cosseno de 9π sobre 4, vou chamar de 1. Vou pegar esse seno de 9π sobre 2, chamar de 2. O cosseno de 17π sobre 4, vou chamar de 3. E o seno de 17π sobre 4, vou chamar de 4. Tá? Então, primeiro passo, converter tudo para graus. Então, vamos converter aqui tudo para graus. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 180, primeiro ali, divididos por 4. Aí, isso aqui vai ficar 9 vezes 45. Então, isso aqui vai ser igual a 405. Como passou de 360, eu já vou fazer a divisão, tá? Vou pegar aqui, ó, 405, dividir por 360. A gente sabe que isso aqui vai dar 1 e vai sobrar 45. Então, calcular aqui, ó, o cosseno de 9π sobre 4 é a mesma coisa que calcular cosseno de 405, que é a mesma coisa que calcular cosseno de 45. Beleza? Eu vou pro próximo. Pode falar. Professor, se ali fosse negativo, aí o 45 a gente teria que somar com 360, isso, é isso? Isso, para ver quanto que falta para 360, para a gente achar a menor determinação positiva. Aí seria 315, você teria que calcular o cosseno de 315. Ah, tá. Beleza? Então vamos lá. 9π sobre 2, né? Então vamos fazer aqui 9 vezes 180 divididos por 2. Isso aqui vai ser 9 vezes 90, que é igual a 810. Então, já vou pegar 810 e vou dividir por 360, que vai dar 2,720, e aí dá 90. Tá, 90 é daqueles arcos extremos, né? Então, aqui no caso, se calcular o seno de 9π sobre 2, é a mesma coisa que calcular seno de 90, e seno de 90 é igual a 1, ok? Né, que ele é um extremo lá da circunferência trigonométrica, né? Então, nesse caso, seno de 90 é igual a 1. Não preciso fazer redução aqui, nada, nem analisar quadrante. E, por fim, falta o 17π sobre 4. Né? Então, 17
vezes 180 sobre 4, isso aqui vai ser igual a 17 vezes 45, e 17 vezes 45 dá 765. Vou fazer aqui do ladinho, né? Vou pegar o 765 e tenho que dividir ele por 360. Então, ó, vai dar 2, 720, vai sobrar 45. Então, no fim, o que acaba sendo importante para esses arcos que passaram da primeira volta é a menor determinação positiva, que é o 45 aqui, o 90 aqui e o 45 aqui. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai precisar. Então, vamos começar aqui pelo 1. Tá? Vamos calcular o cosseno de 9π sobre 4, que é a mesma coisa que calcular o cosseno de 45. Então, o cosseno de 45 a gente já sabe, né? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí o número 2. Vamos calcular o seno de 9π sobre 2. Só que 9π sobre 2 é equivalente a você calcular o seno de 90. A gente sabe que é igual a 1. E o 3, a gente vai fazer o cosseno de 17π sobre 4, que a gente sabe que é equivalente a 45. Então, o cosseno de 45 a gente já sabe também, que é raiz de 2 sobre 2. E o 4, a gente vai calcular o seno de 45. Que também a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. O problema não é nem fazer isso. O problema vai ser manipular a expressão, porque ela vai dar um resultado meio esquisito ali. Eu acho que foi isso que a Nicole se bateu, né? É colocar esses valores aqui na expressão e chegar no resultado que está lá no gabarito. Então, ó, olha só a expressão que a gente vai montar. Vamos começar. 1. Quanto que deu 1? Raiz de 2 sobre 2. Menos 1. Tudo isso sobre raiz de 2 sobre 2 menos 3 multiplicado por raiz de 2 sobre... Ah, da onde esse 3 aí? Por que veio? O 3 está aqui, ó, multiplicando. Só estou colocando os valores na expressão. Tá? Entendido? Vou levar essa expressão lá para o outro lado, que já está cheio. Ó, vou pegar a expressão, vou colocar aqui e vou continuar com ela a partir daqui. Muito bem. Como eu tenho em cima uma subtração de frações com denominadores diferentes, eu vou tornar essas frações com os mesmos denominadores. Eu vou escrever assim, ó, raiz de 2 sobre 2. E note que o 1, na verdade, é a mesma coisa que eu escrever 2 sobre 2. 2 divididos por 2 é 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso, para subtrair essas duas frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Aquela história de você tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aquela história toda, né? Beleza? E embaixo, eu já tenho os denominadores iguais. Então, eu vou repetir o denominador, que é 2, e vou operar com os numeradores. Então, eu vou fazer 1 raiz de 2 menos 3 raízes de 2, vai ficar menos 2 raízes de 2. Certo? Tá claro isso aí ou não? Se alguém não entendeu aí, eu volto a fita. Beleza? Então aqui, ó, vou colocar o 2. Em cima vai ficar raiz de 2 menos 2. Ah, não dá para fazer raiz de 2 menos 2? Não, porque são elementos que não têm a mesma natureza.
Da mesma forma que eu não posso fazer x menos 2, a expressão x menos 2 é igual a x menos 2, não tenho o que fazer. Eu não posso fazer raiz de 2 menos 2 e dar um único elemento, tá? E embaixo vai ficar, olha, raiz de 2 com raiz de 2 aqui, ó. Desculpa, 2 com 2 aqui eu posso simplificar, certo? Então vai só me sobrar aqui a raiz de 2, tá? E aí a gente tem uma divisão de frações. Lembrando que embaixo dessa raiz de 2 aqui agora, quem está aqui é o 1. Como é que a gente faz divisão de frações? A gente vai repetir a primeira fração, essa fração grandona aqui, ó, e multiplicar pelo inverso da segunda. 1 sobre menos raiz de 2. Tá? Tranquilo aí, até aí? Aqui é mais, né? Que o sinalzinho é mais, né? Ó. Mais. Aqui é mais. Aqui também vai ser mais e aqui vai dar mais. Aqui vai dar 4, né? Ih, já deu tudo errado aqui. Ó. Uma raiz de 2 com 3 raiz de 2 vai ficar 4 raízes de 2. E aqui quando eu simplificar, vai ficar 2 raízes de 2. Tá? Beleza? O que vai mudar, né? Aqui também, quando eu inverter, vai ficar 2 raiz de 2. Beleza? E como é que a gente faz isso aqui, ó? Bom, em cima, quando eu for multiplicar o elemento aqui, ó, que está aqui por 1, vai permanecer o mesmo valor, porque está multiplicando por 1. E embaixo vai ficar 4 raízes de 2. Tá? Vai ficar assim. Aí eu comentei com vocês em aula uma coisa chamada processo de racionalização, que consiste no quê? Consiste em você eliminar a raiz do denominador. Então, você vai pegar essa raiz que está aqui no denominador, essa raiz quadrada, e vai fazer o seguinte, ó, vai multiplicar ela aqui no denominador e vai multiplicar ela aqui no numerador. Tá? Em cima, eu vou aplicar a distributiva. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E 2 vezes raiz de 2 continua 2 vezes raiz de 2. E embaixo vai ficar 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Raiz de 4 é 2 menos 2 raiz de 2 sobre raiz de 4 ali vai dar 2 e 4 vezes 2 dá 8. E aí, será que eu tenho como simplificar? Eu posso, mas eu tenho que tomar o seguinte cuidado aqui, ó. Eu não posso simplesmente vir aqui e simplificar esse 8 com esse 2, tá? Como aqui eu tenho uma subtração entre os elementos que estão no numerador, eu tenho que simplificar os 2 que estão aqui, ó. Esses 2 que estão aqui em cima com 8. Por quanto que eu posso simplificar? Por 2. Então vai ficar aqui, ó, 1 menos 1 raiz de 2 sobre 4. Esse aqui é o resultado. Como é muita informação, vou ver aí. Podem perguntar agora que eu sei que vai vir pergunta. Ou em algum passo que vocês não entenderam. Vocês entenderam tudo? Sério que ninguém tem dúvida desse aí? Meu Deus, será que todo mundo caiu que ninguém fala comigo? Deixa eu ver. Ninguém entendeu, professor. A Nick só agradeceu.
Tem mais algum que vocês querem que eu faça? Então assim, ó, os outros exercícios, né? Cadê aqui? Ele vai ter o mesmo formato, tá? Ó, esse 19 são todos para você calcular com expressões. Um ou outro vai dar mais trabalho. Esse 20 aqui, por exemplo, é um que vai dar um certo trabalho, né? Mas é todo o mesmo modo de se fazer, né? A Amanda fez a lista, ela encontrou alguns errinhos na lista, então eu gostaria só de compartilhar com vocês o que ela encontrou. Primeiro aqui, ó, na tabela 1, aqui no meu tá 7π sobre 3, e na verdade, se eu não estou equivocado, é 5π sobre 3. Cadê? Aqui, ó, aqui tá 7π sobre 3, porque aqui é menos, tá? Como aqui é 360, ó, 360 menos alfa, 2π menos alfa, aqui é menos. Então vai ficar 5π sobre 3, tá? Então tem esse errinho aqui. Depois eu arrumo e mando a versão final para vocês. E tinha um outro erro aqui, ó. Aqui tá terceiro quadrante, quando na verdade aí tá 270. Essa aí que ele está perguntando em qual quadrante que pertence o arco. Só que 270 ele não pertence a nenhum quadrante. Aqui na verdade aqui deveria ser 268. Tá? E aí eu coloquei 270. Mas esses alteram aqui 268. Vou fazer essa alteração também. A Amanda, eu acho que na lista ela colocou que não pertence a nenhum quadrante. Porque na I estava 270. Então tudo bem, ali eu estou fazendo um adendo. Mas ok. Está errado o meu gabarito, não o dela. E tinha mais alguma coisa, Amanda, que você lembra? Que você tinha visto errado? Acho que não, né? Não, era só isso. Não teve nenhum outro erro, não. Então, esses dois errinhos da lista aí. Certo? Professor, eu fiquei equivocada com uma coisa da 4. Tipo, é uma conta super simples. Só que ela dizia que ia ficar simétricos. E eles não vão ficar simétricos. Calma aí. Deixa eu ver aqui. A 4. Nem sei qual que é a 4. Vai ficar 360 divididos, vai dar 9, né? Aí vai dar um eneágono ali dentro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que não fica simétrico mesmo, vamos ver. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Então, vamos pegar aqui um polígono regular. Vou pegar aqui 9 lados, que é um eneágono. Na verdade, sim, há uma simetria que você está vendo a simetria, você está pensando na simetria com relação a quem? Depende com relação a quem que você está vendo a simetria, entendeu? Por exemplo, vou pegar um exemplo hipotético aqui, tá? Ó, vamos supor que você pegue esse segmento de reta aqui, ó. Tá? O ponto G é simétrico ao D, mas é simétrico com relação a quem? Com relação ao ponto médio. Se você pegar aqui, ó, vamos ver ponto médio. Ó, esses dois pontos são simétricos. É que você está olhando como referência somente a circunferência trigonométrica, o eixo x e o eixo y. Se você olhar o eixo x e o eixo y como tua referência, daí você não vai ter simetria, entendeu? É porque assim, ó, quando eu falo de simetria, quando eu falo do termo simetria, você precisa de uma referência a quem é simétrico. Então, assim, quando ele pede de forma que seja simétrica, ele não pede simétrico com relação a alguma coisa. Ele quer que tenha relações de simetria. Então, nesse caso aqui, você tem relações de simetria entre os pontos. Por exemplo, o ponto G e D, eles são simétricos com relação ao ponto médio.
Se você pegar, por exemplo, o próprio centro do polígono, tá? Vamos pegar aqui, vamos ver se eu consigo achar o centro do polígono. Vamos pegar aqui um ponto hipotético. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, o centro deste polígono. Deixa eu ver se eu acho ele. Nesse caso as diagonais não se cruzam no centro, né? Nesse caso não é com relação ao centro do polígono. Mas, por exemplo, aqui, ó, se você pega o ponto H e D, eles são simétricos? Se você falar assim com relação ao eixo Y, não. Né? Mas se você colocar com relação ao ponto médio deles também você vai ter uma simetria, né, com relação ao ponto médio. Então, quando ele fala de simétrico, ele não está se referindo simétrico do ponto de vista da circunferência trigonométrica, entendeu? Porque você está imaginando aqui, ó, você está imaginando que aqui tem uma circunferência trigonométrica em volta, né? E aí você não vai ter, por exemplo, o D não é simétrico ao H, por exemplo, porque se você notar aqui, ó, não é paralelo, então ele não é simétrico. Não é isso que você está pensando, mais ou menos, Amanda? Porque você construiu o teu polígono saindo daqui, né? Tipo assim, você partiu da origem assim, né? Você pegou aqui o ponto D e daí foi contando 40 graus. E quando você fez dessa forma, não deu simétrico com relação aos eixos. Não é isso? Mas não necessariamente você está construindo com relação ao eixo X e Y. Entendeu? Simetria com relação ao eixo X e Y. Não sei se ficou claro. Amanda, fale comigo.